apenas R$ 899 no cartão Casas Bahia. Tá muito barato. É seu J6 por R$ 899. Isso mesmo, o preço tá absurdamente baixo e vai acabar muito rápido. É urgente. Este preço é só até amanhã na Casas Bahia, na loja, no site e no app. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Educadora, muito mais que rádio. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Em todas as plataformas. Educadora, muito mais que rádio. Todo dia, você sabe que para ficar bem informado é só se ligar. Jornalismo Educadora, isento. A prefeitura cortou o lanche dos velhinhos. Porque agora a ponte afundou. Por quê? Porque o governo tem que ser para todos. Imparcial. Infelizmente, o trânsito fez mais uma vítima em Limeira. O povo já tem que saber. Campanha, promessa. Parece que é só quando o pessoal grita: socorro, pelo amor de Deus, a ponte está caindo. Com certeza esses cargos aí, infelizmente, são usados como uma espécie de moeda de troca na política. Atuante. O posto de saúde não tinha papel para imprimir o resultado do exame. Eu acho que o Corinthians é o Corinthians, o Santos é o Santos, São Paulo, Palmeiras. Isso aí é uma vagabundagem, é um sem vergonha. Sem vergonha. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora. Compromisso com o povo. Compromisso com a verdade. Educadora. Muito mais que rádio. Vem nessa onda.
No ar, na Educadora, Colóquio, a discussão nossa de cada dia. Apresentação Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento: Açougue do Marquinho, Avenida Antônio da Andréia, 700, Nossa Senhora das Dores. Elétrica Maio, Avenida Cônego Manuel Alves, 601, 3441-4453, Jardim São Paulo. E agora? A vinheta disse aí que a apresentação é de quem? É do Caio Bortolã e do Ivan Schutz. Aí você está vendo a imagem, está vendo a Renata Reis e vendo o Paulo Eduardo. Ô, Renata, bom dia. Oi, Paulo, bom dia. Você vai sentar na cadeira vermelha, ou você é de direita ou você é de esquerda? Sou de nenhum lugar, viu, Paulo? Eu não sou de mas eu discuto muito, viu? Todas as situações que envolvem aí os alinhados à direita, à esquerda, eu gosto de discutir. Mas eu não estou em lugar nenhum. Você não tem uma cor partidária. Não tenho nenhuma cor. E não é porque eu sou jornalista, que tem muita gente que tem aquele, jornalista tem que ser imparcial, tem que ser neutro, etc. A gente pode opinar sobre qualquer coisa. Não tem problema nenhum jornalista defender um lado, expor as suas opiniões, desde que seja claro em relação à sua posição. Muitas vezes política partidária, né? Mas não é o meu caso, não. Realmente eu gosto de discutir. Eu tenho as minhas opiniões, que em algumas situações podem estar mais alinhadas à direita ou à esquerda. Mas eu não me coloco em nenhum lado, não. Você se coloca? Eu me coloco. Profissionalmente não. Né? Profissionalmente a gente procura agir dentro daquilo que a gente aprende no jornalismo, de ouvir os dois lados, de não emitir a opinião própria, mas colocar os dois lados para que o ouvinte, o leitor, o telespectador faça o seu juízo. Mas eu sempre fui de direita. Sou simpático à direita, sou simpático ao governo militar, sempre tive essa postura. E hoje em dia, de uns tempos a essa parte, as redações são cada vez mais vermelhas. Não que o colega faça disso a forma de escrever ou de se posicionar. Mas, pessoalmente, hoje a gente encontra muito mais jornalista de esquerda do que jornalista de direita. Mas não é que são de esquerda. É claro que podem existir jornalistas que são mesmo de esquerda, é claro. Assim como pode existir engenheiros de esquerda, dentistas de esquerda, qualquer profissão. Mas eu não acho que as redações estão aí vermelhas, porque assim deve ser. Eu acho que existe uma mistura de ideologias em qualquer lugar. Mas é claro que muitos jornalistas podem se identificar com as lutas, as discussões da esquerda. Mas não necessariamente significa que são de esquerda. Sim, e nem que escrevam a favor. Nem foi isso que eu disse. Mas a simpatia, talvez por serem mais jovens e na universidade terem essa conotação mais vermelha, né? Mas é uma coisa que nunca me atrapalhou, porque eu não tenho preconceito, nem de religião, nem sexual, nem futebol, nada disso. Eu acho que cada um tem o direito, e é gostoso você conversar com um diferente, porque você aprende, né, o que o diferente pensa. Esses dias, no ônibus, E não tem problema nenhum pensar diferente, não é? Não é porque muitas vezes eu posso pensar diferente de você que eu tenho de ser rotulada, né? Você muitas vezes faz algumas defesas aqui que eu não concordo, mas nem por isso eu devo ser rotulada como de esquerda, como comunista, como petista, como etc. Como o Caio muitas vezes faz com o Ivan, né? Vocês aqui estavam tendo uma boa discussão, né, ultimamente. Vocês são bem alinhados, né? Bem alinhados. Mas com o Ivan, o Caio que se prepare, o Ivan ficou um mês preparando, vai pegar o Caio. Você sabe que aquele avião que parou, que está estacionado lá na Venezuela, que provavelmente vai dar fuga ao Maduro, diz que o Ivan veio nele. O Caio disse. O Ivan estava nele, passou por Cuba, o Ivan embarcou, desceu e agora vem vindo da Venezuela via
Amazônia, pelos acampamentos dos companheiros, até chegar aqui segunda-feira. O Caio que se prepare. O Caio que se prepare, porque o Evan deve estar vindo aí com as energias bem recarregadas, né? E a discussão vai ser boa a partir de segunda-feira, não tem a menor dúvida disso. A Sandra Beck diz assim: Paulo e Renata, legal ter vocês na bancada. Ela está dizendo que você é sempre nota 10. Ah, um beijo para Sandra. Ela sempre nos acompanha, sempre prestigia a programação da Rádio Educadora, Paulo. E eu vou avisando, olha, gente, eu nunca tinha feito colóquio. Nunca tinha feito colóquio. Estou aqui para te ajudar. Os ouvintes que nos ajudem. Sim. Né, Paulo? Então, com uma boa discussão. Vamos pedir aqui a você que nos ajude, sugerindo que assunto vocês querem ouvir conosco aqui, querem trabalhar. Nós preparamos vários assuntos, mas estamos à disposição para falar aquilo que o ouvinte gostaria de ouvir, para que a gente possa dar a nossa opinião. Enquanto eles estão ligando, a gente podia falar desse assunto, o mais fresco desse dia 1º de fevereiro, porque nesse momento está acontecendo a posse dos deputados, à tarde a posse dos senadores, mas uma notícia fresquinha da manhã foi a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que decidiu negar hoje um pedido do deputado estadual e senador eleito, Flávio Bolsonaro, para suspender as investigações do Ministério Público desencadeadas por movimentações financeiras consideradas atípicas. Você não acha que esse pedido do Flávio Bolsonaro é descabido? Pedir para não investigar, para parar Totalmente de investigar? descabido. Não é? Totalmente descabido, o Paulo. Até o ministro Marco Aurélio, ele lembrou que o Supremo ele decidiu que o foro privilegiado só é válido para crimes supostamente cometidos durante e em razão do mandato parlamentar, né? Tá escrito aqui, o que não seria o caso do Flávio Bolsonaro. As investigações, elas correspondem a um período em que ele era deputado estadual, a suspeita ia de movimentação de 1,2 milhão na sua conta bancária e na do seu ex-motorista, o Fabrício Queiroz. É totalmente desproporcional esse pedido, mas é claro que ainda bem que houve essa decisão, né, essa suspensão da decisão anterior que parou, né, com as investigações, agora devem ser retomadas na primeira instância no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Eu também concordo com você. Se o Brasil votou no Bolsonaro, votou porque a expectativa do brasileiro era ter um país diferente, de práticas diferentes, não é? Então, como é que pode, no primeiro momento, já querer parar uma investigação, coisa que a gente estava acostumado a ver na velha política? Na velha política, exatamente. Até eu iria perguntar a você, né, como é que se sentem as pessoas que votaram, deram seu voto de confiança ao Bolsonaro. Nós não estamos falando do presidente Jair Bolsonaro. As suspeitas não recaem sobre o presidente Jair Bolsonaro. Mas é inevitável, não sei se você concorda comigo, que as atitudes dos filhos dele, sim, podem refletir na imagem do presidente. Podem, se ele não tomar uma atitude firme. Ele não pode continuar dizendo, o menino, o garoto. Aí não é atitude de garoto nem de menino. Se o presidente Bolsonaro tiver uma atitude firme nesse caso, um pronunciamento firme, aí está preservado aquilo que nós acreditamos e votamos. Mas ele não pode acobertar, porque o ato do Flávio não tem nada a ver com o governo do pai dele. Falou-se aí por muito tempo que seria uma perseguição aos Bolsonaro. Você concorda com isso? Não. Que essa investigação, ela teria se iniciado porque alguém aí não gosta do Bolsonaro e queria arrumar algum motivo para manchar a imagem do presidente eleito por meio dos seus filhos? São 26 deputados do Rio de Janeiro que estão sendo investigados pela mesma coisa, 26. Está se dando publicidade só a ele. Primeiro, porque ele foi eleito senador. Segundo, porque ele é filho do Bolsonaro. Então, claro que essa é uma das razões, pelo sobrenome dele. Mas não é só ele. Ele e os outros 25 têm que ser investigados
da mesma forma, com o mesmo peso. Mas então, Paulo, e punidos. você concorda comigo? Tem que ser mesmo Lógico. todo mundo que... Se tem alguma suspeita, que se Lógico. investigue. Não Senão- tem problema nenhum. Por que ter medo da investigação se não se deve Senão nada? não tinha votado para mudar, né? Não, tinha- ninguém está falando. Quando existe uma investigação, é claro que nós estamos aí diante do tribunal do Facebook, né, das redes sociais e tudo mais, mas quando existe uma investigação, não estamos falando de acusados, não estamos falando de Condenados, réus, não estamos falando de condenados, Sim. estamos falando de suspeitas. Isso. Se existem suspeitas e se existe essa afirmação de que não devemos nada, não existem irregularidades, então que se deixe investigar. Exatamente. Para que pedir ao Supremo para que suspenda as investigações? Não, tá Isso errado. pega muito mal. É no Exatamente. mínimo estranho que um representante público, um agente público eleito, agora senador, peça para que não as investigações sejam suspensas. É no mínimo Que estranho. estranho e não podem ser, na minha opinião, não podem ser. E isso em qualquer esfera. Lá em cima, aqui embaixo. Se existem suspeitas, que seja investigado. Agora, quem deve pode realmente ficar um pouco preocupado. Eu não estou falando que ele cometeu irregularidades, mas permite que as pessoas pensem assim, né? Exatamente. Querer barrar. Olha, a Marli diz o seguinte, Renata, a polícia pegou meu filho, confundiu com um traficante e ele apanhou muito. Teve que dar 25 pontos. Na carta, teve que... Pera um pouquinho. É que ela não pôs vírgula, então apanhou muito e teve 25 pontos. O que você imagina? Pontos de apanhar, não é? Mas não, os pontos são na carteira. Ah, que entendi. Faltou a vírgula Eu aqui, pensei ó. que os pontos eram do machucado aqui. Faltou a vírgula. Então, a polícia pegou meu filho e confundiu ele com traficante. Bateram muito nele. Ponto. Deu 25 pontos na carteira. Ponto. A carta dele perdeu. Vocês sabem me informar um lugar que eu possa pagar e tirar o ponto das multas? Aí é crime, você vai para cadeia. Se você pagar para tirar os pontos, vai para cadeia. Não pode. Pois é que Não anunciam, pode. né? Tem algumas empresas Gente, aí... não caiam nesses anúncios, nessas publicidades em redes sociais. Revertemos a sua situação, compramos os seus pontos na carteira não existe nacional. isso. Não existe. Você pode responder, no mínimo, por falsidade ideológica, ao repassar pontuação para quem não esteve na direção do veículo automotor. Não faça compra de pontos ou repasse se não for você. Não façam isso porque é crime. Nós já noticiamos muitas e muitas vezes, viu, Paulo? Pessoas assim que caem mesmo nessa conversa de que isso é natural e não é natural. Repassar ponto para quem não cometeu irregularidade pode dar problema na justiça. Renata, e essas empresas, como é que elas fazem? Elas anunciam, não perca o seu direito de dirigir, volte a dirigir imediatamente. Como é que eles fazem, você sabe? Então, Paulo, existem sim escritórios, alguns estabelecimentos que fazem esse tipo de publicidade para ajudar a recorrer. E aí sim é regular, aí é correto. Então é só... Eles te podem ajudar a recorrer nas instâncias oficiais e legais de forma administrativa. Não quer dizer que vai fazer multa... milagre. Exatamente, não existe milagre. Né? Porque muitas pessoas não sabem, muitas vezes, onde recorrer. Você leva uma multa, às vezes, aí numa estrada, você não sabe muitas vezes o que fazer. Então, o que você pode muitas vezes procurar? Um escritório especializado, aí vai identificar a multa estadual, a multa é municipal ou de que estado é. Então, vamos recorrer, aí sim é legal. Aí você paga para que o escritório faça esse procedimento, né, dentro das instâncias oficiais. Mas nada disso, de paga para sumir com a minha pontuação. Isso não existe. Isso não tem. Vamos ver aqui o que fala o Gustavo. Cadê o som do Gustavo? Falou aí, Gustavo? Renata, eu gostaria que vocês falassem sobre o transporte público de Limeira. Aquele abraço para vocês, aqui é o Gustavo Santos, do Gustavo Piscinini. Quer começar?
Posso começar, Vamos lá. O transporte público de Limeira, ele ainda está sob intervenção municipal desde abril de 2017. Existem atualmente, Paulo, muitas e muitas reclamações sobre o estado de conservação de muitos ônibus aqui na cidade. A Viação Limeirense, mas é a prefeitura. A intervenção municipal tem um interventor que está nomeado pelo prefeito Mário Botion. Não consegue fazer os investimentos necessários para que a frota seja renovada e ofereça, consequentemente, um bom serviço para a população. E não tem sido só esse problema, viu, o Paulo, de conservação. Você deve ter recebido também aí, nesses últimos dias, na Voz do Povo, reclamações sobre atraso, sobre falta de ônibus. Dizem que estão retirando linhas de ônibus em determinadas regiões. Será que é por causa das férias? Há informação oficial de que se reduz mesmo o número de ônibus em determinadas linhas, porque não há tanta movimentação de estudantes, etc. Mas tem tanta gente, tanto trabalhador, que não pega férias em janeiro, não é, Paulo? Exatamente. Então, ainda o horário existem... de trabalho dele continua igual. Continua igual. Ainda existem muitas reclamações sobre o transporte público de Limeira. E o que existe atualmente? É uma licitação em andamento. Na verdade, a prefeitura diz que precisa haver um plano de mobilidade urbana para que daí seja iniciada a licitação principal para a contratação de uma nova concessionária. Só que a gente ainda está no início desse estudo do plano de mobilidade, Paulo. Então, você imagina que até concluir esse plano de mobilidade... Outra coisa, além dos veículos mal conservados e tal... nós não temos nenhum veículo com ar-condicionado. Não. É bom lembrar que americano... Tem ônibus que não tem banco, Não tem Paulo. banco, vai querer ar-condicionado? Viu, Americana, os ônibus coletivos têm ar-condicionado. Várias cidades da nossa região, os ônibus coletivos têm ar-condicionado. Uma pessoa me dizia ontem que ela, de capricho, essa semana, mediu quanto estava dentro do ônibus da Secap. Estava 39 graus dentro do ônibus. Quer dizer, faz mal para a saúde, porque tem uma legislação que proíbe que o ônibus circule a partir de tal temperatura local, interna. Eu desconheço, Paulo. Existe uma legislação. O ônibus não pode ter tanto de grau de temperatura, porque prejudica a saúde. A pessoa pode desmaiar, pode ter uma série de problemas, e nem ar-condicionado. Agora, claro, estou falando aqui num transporte coletivo sucateado, de péssima qualidade, que a gente tem em Limeira, e caro, porque é caro. Como é que pode uma empresa alegar que não tem dinheiro? O melhor negócio do mundo é ter uma empresa de ônibus e as linhas coletivas. O segundo melhor negócio é ter uma empresa de ônibus com linha coletiva. Passageiro paga à vista, né? Você não toma calote, porque o passageiro paga à vista. Tem cliente o dia inteiro. Quando não paga antecipado por meio do cartão. Exatamente. Muito bem lembrado. Paga antecipado. O que é ruim? Se é ruim, dá para mim a empresa. Olha, Paulo, é ruim, pega para você. Qualquer um pega. Com todas as vantagens que tem uma empresa de ônibus, e principalmente aqui, que tem subsídio, tem uma facilidade enorme. Tem subsídio, tem verbas complementares que até hoje são repassadas à intervenção municipal. Existiu aí uma discussão na Câmara para que se apurasse melhor sobre a regularidade dessas verbas complementares, além do subsídio. Mas assim, morreu, viu, na Câmara, pouco se fala, ficou por isso mesmo. E a Prefeitura mantém a intervenção no transporte público de Limeira. As pessoas continuam sendo obrigadas a se satisfazer com esse serviço que é oferecido, Paulo, porque tem muita gente que não tem outra opção. Mas faz muito tempo que o transporte está ruim, não é só agora, não. Não é muito só agora. Tempo. Exatamente, faz muito tempo. Eu lembro muito bem que na gestão do Paulo Radish, o que esse ex-prefeito apanhou por causa do transporte público e apanhou muitas críticas tinham de ser feitas mesmo, eram merecidas, não é? Mas a gente vê que a situação, ela
se não piorou, ela se mantém. Eu acredito que piorou porque está sob intervenção. E intervenção numa concessão não é boa em qualquer tipo de serviço. Em qualquer tipo de serviço. As pessoas, eu ainda tenho um veículo, mas as pessoas que não têm outra alternativa, elas estão reféns desse serviço que é oferecido, Paulo. E não há menor perspectiva de melhora. Nenhuma. Não há. A única perspectiva de melhora é quando for concluída a licitação principal para uma nova concessionária. Mas não existem perspectivas ainda de quando essa licitação principal será iniciada. Que dirá concluída. Ó, vamos ouvir aqui. Bom dia, Paulo. Aqui é o Márcio. Esse negócio de ponto aí é uma fraude. A minha carta venceu os pontos, eu atingi a pontuação. Fui lá, paguei lá no Detran, cumpri a suspensão, fiz a prova. Você fazer pelo Detran é muito mais fácil e gasta menos dinheiro. É bem mais simples, porque você cumpre a pena lá e a sua habilitação já está liberada de novo, sem cometer nenhum crime. Muito bem. A Renata está muito bem no colóquio. E você, Paulo Eduardo, é muito calmo. Tem que brigar com ela. Precisamos brigar, Renata. Quem é que tá falando? O Wilson Bardini. Ô, Wilson, um abraço ao Wilson Bardini. Paulo, ganhei os ingressos. Passa o endereço da educadora que eu vou buscar. Paulo, se não consegue cuidar nem do ponto, imagina uma frota de ônibus. O Sidney está dizendo porque caiu o ponto de ônibus na cabeça de umas pessoas. Poxa vida, não, Paulo. Que lamentável essa situação, bem lembrada por esse ouvinte no Jardim Santa Amália há 2 dias. Que você já pensou, você está num ponto de ônibus, de repente cai aquele negócio na sua cabeça? Na sua cabeça? Paulo, é uma vergonha o transporte coletivo de Limeira. Quando vão criar vergonha e trazer concorrentes para Limeira e também fazer um terminal fechado para que as pessoas desçam num terminal e peguem outro ônibus sem pagar outra passagem? A integração não funciona. Bom, Limeira tem uma coisa que eu não consigo entender. Primeiro, a rodoviária que nós temos, que é um lixo. Não é possível uma cidade como Limeira ter estação rodoviária que a gente tem. É uma piada. Qualquer cidade menor que a gente tem rodoviária boa e a nossa é terrível. Ô Paulo, imagina quanto tempo a rodoviária não passa por uma melhoria. Mas uma boa melhoria. Exatamente. Desde que eu me conheço por gente, eu ia muito à rodoviária na infância. Faz muito tempo que eu não vou, admito. Mas pelo que eu sei, não teve muita mudança. É lamentável que uma cidade realmente, como você bem falou, como Limeira, não tenha uma rodoviária que um pouco mais moderna. Sim. Não é? Parece que é um lugar sujo. Exatamente. Não é? É um fim de linha, um negócio abandonado. É um qualquer coisa, entendeu? Você não tem conforto, não tem segurança, não tem nada. É uma coisa horrorosa. É uma rodoviária que talvez estaria boa para os anos 60, para metade do ano 70. Aliás, toda aquela região ali, né, Paulo? Da própria estação ferroviária. Quantos e quantos prefeitos já não prometeram, candidatos prometeram revitalização ali daquela região? E nada. Toda época de campanha. É bandeira de campanha. Toda época de campanha. Não tem um candidato que não fale sobre revitalização da Baixada. Né? Da Baixada. Aquilo continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Tem mais um ouvinte aqui, deixa eu ver qual é o assunto. Vamos ver. Tudo de novo a indústria da multa. Os radares estão tudo fora de aferição. Eles fazem aferição de 6 em 6 meses. É muito tempo. Essas máquinas são horríveis, são muito ruins. Se der um raio perto dela, descalibra ela. Ela fica toda fora de aferição. É o que está acontecendo. Eles têm que aferir uma vez por mês, pelo menos, né? De 6 em 6 meses é muito. E eu sei o que eu estou falando. Muito bem. Outro ouvinte aqui, vamos ver. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Roseli Valente Santa Eulália. Realmente, Renata e Paulo, a rodoviária de Limeira é uma vergonha.
Eu fui viajar no final de dezembro e o ônibus de volta chega na rodoviária 4 horas da manhã. Ela está fechada, ela não abre lá em cima mais. Eles puseram até umas grades lá. Aí fica aberto lá embaixo. Aquele deserto escuro, o ônibus deixa você com mala, até você chamar um Uber ou até você chamar alguém para te buscar, você fica ali com muito medo, porque tem um monte de morador de rua que dorme lá. Então é terrível. Mas ninguém toma providência nenhuma, né? A gente até reclama, mas não adianta. Chega até a desanimar de reclamar das coisas aqui em Limeira. É verdade. Porque o povo reclama, mas nada muda. Você desembarca de madrugada na rodoviária com mala, quer dizer, o ladrão não precisa nem se esforçar. Ele tá Ele ali. sabe Você que em algum desceu, momento vai chegar, vão chegar pessoas ali, muitas vezes nem conhecem aquela região, né? Estão ali desprotegidas. É uma região que é insegura, sim. Insegura. É muito insegura. E muito, a ouvinte falou muito bem. E esse sentimento dela, Paulo, reflete o sentimento de muitas pessoas, não só em relação à insegurança ali da rodoviária, mas em muitas outras áreas, que é de desânimo. Parece que assim as pessoas reclamam, nada muda. As pessoas muitas vezes se conformam e isso é triste demais. Isso é muito ruim. Você vê, por exemplo, até hoje está faltando o medicamento de Amicron, que é um medicamento utilizado por quem sofre com diabetes. É para o controle de diabetes. É um medicamento da cesta básica da rede, que é distribuído. Faz tempo que a distribuição foi interrompida. E muita gente reclama. Como não resolveu até agora, muitas vezes as pessoas acabam se conformando. Isso é muito triste. Olha, o Marcelo está dizendo que está morrendo de ligar aqui e não atende. Marcelo, será que você está ligando certo, querido? Porque está tudo em ordem aqui com o telefone 21 13 50 20. 21 13 50 20. O Nivaldo Pompeu, vocês conhecem a rodoviária de Santos? Conheço. Eu não. É um lixo. Não conheço. Tive lá no final do ano. É um lixo também. Santos também precisa ter uma rodoviária melhor. A do Guarujá é boa, mas a de Santos é o estilo da nossa. É o mesmo estilo. É pequena, é uma rodoviária pequena. Pequena, assim. para Santos é uma rodoviária pequena, é o mesmo estilo nosso. Agora, veja a rodoviária, por exemplo, de São Carlos é melhor, Americana, Araras, são rodoviárias bem melhores. A de Limeira é muito ruim. Gostaria de saber se o Paulo leu Lanterna na Popa, de um respeitado cientista de direita chamado Roberto Campos, declaradamente de direita. O jornalista tem base ideológica para criticar a esquerda? Não entendi. Eu acho que essa pergunta foi um abraço ao Cristiano Coquevita, jornalista aqui em Limeira, um ótimo jornalista. Eu acho que ele faz esse questionamento a você, Paulo. Pelo que eu entendi. Mas eu não entendi o que ele perguntou, porque eu não fiz nenhuma... Não, declaradamente de direita. Você declarou ser de direita. Tem base ideológica para criticar a esquerda? Você tem base ideológica para criticar a esquerda? Qual foi a crítica que eu fiz? Eu só disse que a maioria das redações é de colegas de esquerda. Eu fiz alguma crítica? Não critiquei nada. É uma constatação. Eu tenho vários colegas de redação que são de esquerda, foi o que eu falei. Não fiz nenhuma crítica, fiz uma... Não, você disse a sua opinião, que é que as redações são vermelhas, etc. Os colegas são declarados. Mas para a gente ter uma constatação, a gente precisa ter algo oficial sobre... Então, mas você toma café com um colega, eu votei no Lula, você sabe que o seu colega é de esquerda. E eu disse aqui, isso não quer dizer que na hora que ele vai escrever, ele coloque a paixão que ele tem pelo lado político. Eu falei isso. Não fiz crítica. Falei que a grande parte dos meus colegas são de esquerda. É uma verdade, mas não fiz crítica nenhuma. Aliás, ele se antecipou aí, não critiquei. Falei da constatação que eu tenho muitos colegas vermelhos. Tenho mais comunistas... Não, aí é sua opinião. Não, Renata. É sim, Paulo. Claro declarado. Que é. Sua opinião. Não, mas, Paulo, eu não estou falando que eu votei. Mas se eu digo que eu votei, por exemplo, no Lula. O Lula está preso, ele nem foi candidato. Votei no Lula. Quer dizer que eu sou petista?
Não, mas eu não estou dizendo... Quer dizer que eu sou de esquerda? Não, por exemplo, estou tomando café com um Quer colega da dizer que eu sou vermelha, que eu sou comunista? Não, Só porque eu votei no Lula. E qual o problema se você for vermelho ou comunista? Não tem problema nenhum, só que as pessoas são rotuladas. E você Como falou eu sou que de existe... direita. Mas você afirma que é. Então, mas os colegas também afirmam que são, alguns colegas. Alguns, mas aí você não pode falar que existe uma constatação que as redações são vermelhas, ou de esquerda, ou lulistas, ou petistas. O ouvinte está dizendo aqui que está ligando, não atende. Está algum problema aí no telefone? Marcelo, tá tudo certo aqui. Será que o número que você está ligando é esse? 21 13 50 20. 21 13 50 20. Meu nome é Leonor. A rodoviária de São Vicente é pior que a de Limeira. Mas se a gente perder também para São Vicente, né? Também não conheço a rodoviária de São Vicente. Não, mas... Conheço poucas rodoviárias, mas a de Limeira eu conheço. Faz um tempinho que eu não vou, mas eu sei que não melhorou nada desde quando eu fui. O ouvinte está dizendo que eu estou explicando direitinho com referência aos meus amigos da esquerda. É você que não está entendendo. Eu que não estou entendendo? Ela está dizendo que eu estou explicando direitinho. Mas então, é na opinião dela também. É a opinião dela. O cara do posto não deixa fazer outra... é verdade. Vamos aqui para outra aqui. Como fica a segurança? A região da Santa Casa é um local muito visado por furto de veículos. Isso há décadas, né? Sim. A região da Santa Casa. No entanto, apenas visualizamos os agentes de trânsito multando as pessoas, que por inúmeras vezes são obrigadas a estacionar com o pisca-alerta ligado para o desembarque de pessoas doentes. Como fica a segurança e a fiscalização das multas? Outra coisa, hoje de manhã eu fui no velório. Eles colocam um cara lá, um agente de trânsito, na porta do velório para ficar multando. Quer dizer, o apetite por multar é muito grande. Mas cadê esse pessoal para realmente lá na região da Santa Casa poder exercer uma segurança para a população? Fica um laranjinha, um amarelinho, não sei como é que fala aqui em Limeira, na esquina do velório, multando. Ali é um lugar horrível de estacionar. Você chega com as pessoas para desembarcar ali, não tem lugar de desembarque, você para num lugar qualquer, leva multa. Quer dizer, o apetite para se multar é maior do que uma solução. Paulo, eu tenho a impressão de que nesses lugares aí de grande movimentação parece que está tudo errado, né? Primeiro que você não encontra um local para poder fazer o embarque e o desembarque de forma segura, né? Aí muitas pessoas às vezes é um hospital, uma urgência. Você precisa deixar algum paciente que tem dificuldade de locomoção, você precisa deixar na frente ali do hospital, Sim. certo? Só que nós sabemos que existem muitas outras pessoas que acabam, vou parar aqui só um pouquinho. Né? Existe esse outro problema também. Aí um outro problema, aí o agente de trânsito está nesses locais, e ele deve mesmo estar nesses locais, mas eu acredito, na minha opinião, não para ficar multando. Em primeiro lugar, eu acredito que os agentes de trânsito, principalmente nesses locais de grande movimentação, deveriam estar orientando os motoristas. Muito embora os motoristas devem saber o que eles podem e não podem fazer. E aí, numa situação de reincidência, de continuidade da irregularidade, aí sim a multa. Não é, Paulo? O que a gente vê, muitas vezes, é a intolerância né, de determinadas autoridades, no caso, aí, os agentes de trânsito, que a gente não sabe em quais situações estamos falando, né? Uhum. Mas frente de hospital, de cemitério, onde já há uma dificuldade para as pessoas desembarcarem, se locomoverem, precisa ter um pouco mais de, né, cuidado, de paciência, né? Exatamente. De orientação. No posto do Nova Suíça não tem vasilhame para fazer exame de urina e nem de fezes. Ela esteve lá ontem, Aparecida da Vila Camargo. Tem aqui na chamada, que está no ar na Educadora do Jornalismo, o Ivan dizendo que em algum momento não tinha papel para imprimir o resultado do exame no posto de saúde. Agora? Tem mais uma situação que já foi relatada de falta desses potinhos aí, esses recipientes para... Os coletores. Exatamente, dos coletores. Já houve muita reclamação no posto do Jardim Aeroporto. Agora você está falando do posto do Jardim Nova Suíça.
A prefeitura tinha dito de que era um problema, tinha sido um problema isolado lá no Jardim Aeroporto, mas pelo que nós estamos vendo, a falta desses materiais tem acontecido em outros postos de saúde. É preciso verificar o que está acontecendo, porque era só o que faltava agora, faltar coletores. Pois é. Para exames. Como é que faz? Estranhamente não tem laranjinha para aplicar multa próximo ao cemitério no horário da entrada e saída das crianças do colégio, que trancam o trânsito em filas duplas. Hoje de manhã tinha um laranjinha na porta do velório. Olha, ali na região da Escola Flora, eu não sei, por esses dias o pessoal ainda está em férias, as escolas municipais voltam na segunda-feira. Mas sempre que eu passo, normalmente no horário do almoço, ali na região da Escola Flora, por volta de 12:30, horário de saída e entrada de outras crianças, sempre tem agentes de trânsito que eu vejo neste horário. Pode ser que em outros horários de pico, talvez no final da tarde, Paulo, ou pela manhãzinha, pode não ter os agentes de trânsito, mas nesses horários eu vejo. Minha cidade natal, no Paraná, é praticamente do tamanho de Limeira. Lá tem 5 terminais de ônibus integrados e ainda um deles tem ligação direta com a rodoviária. Os ônibus de bairro levam os terminais e de lá você segue para outros sem pagar outra passagem. Não entendo como Limeira não tem capacidade para fazer isso. Você vem em São Paulo, você paga a passagem R$ 4,30. Você vai de ônibus, troca o ônibus, entra no trem, sai do trem, volta para outro metrô. Com uma passagem só, você vai ao seu destino. Aqui é praticamente o mesmo preço da passagem, o percurso é muito menor. Muito menor. Muitas pessoas reclamam que não conseguem fazer integração. Pois é. É uma coisa, eu acho que é um problema gravíssimo que demanda boa vontade, principalmente dos vereadores. O vereador não tem o poder de resolver isso, mas tem a obrigação de levantar o tema e provocar esse tema para que haja uma solução por parte do executivo, né, Renata? Não só discutir, como cobrar e fiscalizar muitas vezes em loco, viu, o Paulo Eduardo? Porque a gente vê que existem, às vezes, até algumas discussões, mas não vemos, muitas vezes, vereadores indo até o local, verificando o problema, tentando resolver e cobrando de forma efetiva a prefeitura. O André diz o seguinte: faz falta de um laranjinha na rodoviária. O povo abusa, motos na rampa de acesso na contramão e muitos carros parados dentro da plataforma em horário de pico, principalmente sexta-noite e domingo. É verdade, eu também já vi várias vezes automóveis parados na plataforma, que é um local que só tem acesso os ônibus. Então falta um laranjinha. Eu acho que na rodoviária tinha que ter um posto da guarda. Eu também acho. Deveria ampliar a segurança ali de toda aquela região. A rodoviária fecha de madrugada, você chega de madrugada, não tem ninguém. Antes tinha, viu, Paulo? Tinha, ali na estação ferroviária. E na rodoviária. Eu não sei como é que ficou. Eu não sei como é que está agora, mas antes tinha. Agora o que nós estamos percebendo é que as pessoas estão reclamando muito de insegurança, o que denota que está faltando vigilância naquela região. Exatamente. Vamos ouvir a outra. É a Roseli de novo. Ô, Renata, cadê aquele Botion que ia no programa, né? Que ia fazer tanta coisa, que prometia tanta coisa, principalmente na questão de ônibus e de remédio e de consulta médica e de exame que ele ia fazer, que ele ia acontecer. O que aconteceu com aquele homem lá? Os extraterrestres pegaram ele e levaram embora? Foi abduzido? Abduzido. Não seria abdução, seria... Eu vi hoje um meme. Se for abduzido, na verdade foi um resgate. Exatamente. Mas olha, Roseli, é o que muitas vezes as pessoas observam, né? A fala num período de campanha eleitoral é bem diferente de quando você está no poder, né? A gente percebe, sim, que essa contundência ela é amenizada agora, porque
existem sim muitas dificuldades e existe sim muito desconhecimento de causa. Antes de se vencer uma eleição, de colocar, sentar na cadeira de prefeito, e aí eu falo de vários outros governantes, as pessoas desconhecem como funciona, ou durante campanha, ou até antes da campanha, joga para a galera, né? E aí, a hora que está lá, não consegue fazer tudo que foi prometido ou tudo que se imaginava que se pudesse fazer. É por isso que é muito importante que, né, prestemos muita atenção na coerência de falas durante campanha eleitoral, não é? Prestemos muita atenção em atitudes dos próprios eleitos, que muitos vão tentar ser reeleitos, né, Paulo? É muito importante que prestemos atenção e se quisermos mudança, é na urna que a gente consegue. Exatamente. Olha, nesse momento, 35 graus. 35 graus? Chegamos a 35 graus a temperatura nesse momento, 12h e 27. E deve piorar, não é, Paulo? Porque por volta de 2, 3, 4 horas... Vai a 37, com a sensação térmica provavelmente de 40. Vamos ver. Agora 35 graus. Vamos ouvir aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Calma. Na época da eleição de novo, o Botião aparece. Fica tranquila, pessoal. Fica tranquila aí, hein? Um abração para todo mundo, hein? Renata, em relação aos agentes de trânsito, como é que se orienta um motorista que conhece as leis do trânsito e estaciona em local proibido embaixo das placas de trânsito? Então, é o que eu acabei de dizer. Os motoristas, eles sabem quais são as suas obrigações, né? Se a pessoa tem uma CNH verdadeira, ela passou por um processo em que ela tem conhecimento do que pode, do que não pode, onde ela pode estacionar, onde ela não pode estacionar. O que eu estou dizendo é que em alguns locais, como por exemplo, em frente a um hospital como a Santa Casa, num primeiro momento, eu penso que deveria se ter um pouco mais de paciência, porque aquele motorista que muitas vezes parou num local irregular para desembarcar um paciente, um familiar, muitas vezes ele parou ali só naquele momento. Então, orienta, você está parado irregularmente. Se houve a insistência, se deixou o carro no local, se parou de novo no local, aí sim eu concordo com uma multa. Mas eu acredito que nesses locais, eu acredito que há necessidade de se ter um pouco mais de paciência. O ouvinte, o Luiz Matos, diz assim: gente, mas que vereador que vocês estão cobrando? Essa é a pior composição de uma Câmara de todos os tempos. E o que dizer do prefeito? Uma verdadeira piada. O pior é que não vamos ter um político em destaque. O que faremos então? Agora outra mensagem aqui, vamos ouvir. Boa tarde, Paulo. Aqui é o Carlos do Jardim Presidente Dutra. Rapaz, se fala muito, né, de falta de medicamento na cidade e falta de tudo, na verdade, né? Eu não sei se vocês, lógico que vocês já perceberam também, que depois que entrou esse prefeito na cidade, olha, eu acho que na história de Limeira, esses 2 últimos prefeitos que entraram na cidade aí, que assumiram aí a cadeira, foi para simplesmente, eu não vou dizer afundar Limeira, porque Limeira ficou parada no tempo. A nossa cidade não progrediu em nada, não foi feito nada, a saúde continua um caos. Na verdade, eu acho que a saúde foi boa em Limeira quando tinha aquele que foi caçado lá. Ele pode ter todo o defeito que tem, eu não voto nele jamais se ele se candidatar de novo, porém, a gente tem que ser realista, que a saúde andava bem com ele, e aliás outras coisas também, ele dava a cara para bater, inclusive em programa de rádio. Então me entristece muito, é um prefeito desse, que foi na casa de muita gente, fez reuniões, e prometeu muita coisa e que hoje não faz nada, fica quietinho, escondido, e em cima disso falta medicamento, falta
tudo quanto é coisa para a população em Limeira, mas simplesmente ele está no anonimato, né? Quieto, é como se não fosse com ele. É como se, tipo assim, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu? Bom, pessoal, um abraço. Na verdade, é mais um desabafo meu, né? Porque tô cansado de não ver nada mais evoluir nessa cidade, rapaz. Eu acho que, bom, cada dia que passa tá mais difícil. Um abraço a todos aí. Existir, né? A gente tem que acompanhar. Olha, um ouvinte, ele está nos ouvindo lá em frente à rodoviária e acompanhando essa conversa toda, e ele está mandando uma foto de um Uber que está estacionado em cima da vaga do idoso. Então ele está mandando uma foto do Uber, né? Segundo Aí é ele, pedir, né? Aí é pedir mesmo segundo para... ele, é um Uber estacionado em cima da vaga. Nós já vamos mostrar essa foto já. A Marcela do Santa Adélia, Paulo e Renata, minha opinião é a seguinte, as promessas de campanha dos políticos deveriam ter multas para aqueles que não cumprem, como por propaganda enganosa. É verdade, eu não acho que tinha que ter multa, não tinha que caçar. Eu acho também, eu acho. O cara tinha que cumprir. E outra, eu não acredito nessa conversa que escolhemos candidatos errados justamente porque não sabemos ao fundo a índole de cada um. Olha lá, é um Uber em cima da vaga do idoso nesse momento lá na rodoviária, segundo esse ouvinte que está mandando. Nós não sabemos. Poxa vida, não, gente. E assim, não é só na rodoviária, não só esse motorista, mas quantas e quantas pessoas não param irregularmente em vagas especiais para idoso, para deficiente. É um minutinho só. Um minutinho só. Supermercado, é só você parar, dá uma olhadinha no próprio centro da cidade, dá uma olhada, as pessoas que acabam parando em vagas. Se existem essas vagas especiais, é porque existem pessoas com dificuldade de locomoção. Vamos tentar respeitar, não é, Paulo? Com certeza. Outra aqui, olha. Boa tarde, Paulo e Renata. Fala alguma coisa sobre a Santa Casa. Tem que ficar 5 horas esperando. Depois pede para outros hospitais. Mas qual hospital? Bom, se for a demora do pronto-socorro, deve ser isso? Deve ser isso. Isso tem na Unimed, isso tem na Medical, isso tem em qualquer lugar, porque hoje em dia não há solução mágica para a saúde. Se a pessoa não tem o plano de saúde, a outra alternativa é a humanitária. Mas existe também reclamação muitas vezes. Você vai na Unimed, tem espera. E assim, não tem jeito. É importante, a gente sabe que é muito difícil quando você procura um hospital, imagina-se que você de fato precisa de um atendimento médico. Mas já sabemos que a Santa Casa está abarrotada. Além de atender Limeira, atende toda a região. E existem os graus, né, Paulo Eduardo, de atendimento. Se não for urgência e emergência, existem outros graus ali em que a pessoa, infelizmente, vai ter que esperar um pouco mais de tempo. É claro que existem situações que passam um pouco dos limites, mas, infelizmente, está assim. A tendência, infelizmente, é piorar, porque as pessoas não têm, muitas pessoas não têm condição de pagar um plano de saúde e quando pagam, passam também por essa situação, viu? É verdade. Essa situação de espera, a gente constata tanto nos planos de saúde, como também nos postinhos de saúde. Eu me trato com a saúde pública. O tempo que eu espero no postinho é muito menor do que alguns amigos esperam em planos pagos. E em Limeira, a gente precisa divulgar, né? Existem, além da Santa Casa da Humanitária, se não for uma urgência, uma emergência, um caso que precisa... E os próprios pronto-atendimentos também têm condição de atender algumas urgências, né? Existem os pronto-atendimentos do Parque Hipólito, do Jardim Aeroporto, no Nossa Senhora das Dores. Existem esses locais e também os postos de saúde, que é por meio de agendamento, mas eles estão lá para fazer atendimento de situações mais simples, né? De acompanhamento médico. A Maria Cecília está relatando uma coisa aqui que eu já vi e já fui vítima, não sei se a Renata já viu ou foi vítima, de estar esperando lá o atendimento médico, aí chega um preso.
O preso tem prioridade. O preso... Passa na frente. Olha, né? Infelizmente tem prioridade. Às vezes é frustrante, né? Você está esperando lá e aí chega uma escolta policial e é isso mesmo, tem que esperar porque existe risco à segurança. Então ele vai passar na frente. Mas eu imagino o sentimento das pessoas que estão lá, muitas vezes adoentadas, já esperando já há algum tempo, tendo que esperar o bonito ser atendido. Chega o preso, ele ganha a prioridade. A preferência, Eu creio que Limeira não está crescendo. Seriam os empresários que não deixam ter concorrência? É o que pergunta o Carlos Alberto. Eu imagino que não. Eu não entendi a pergunta. É que a Limeira não está crescendo. Seriam os empresários da cidade que não querem ter concorrência, por isso amarram o progresso da cidade? Eu acho que no passado isso existiu. Né? Eu acho que no passado existiu. Eu acho que devem sim existir algumas amarras, mas eu não... Devem ter empresários, sim, envolvidos com grupos partidários, não é, Paulo? Os filtros existem nos partidos, não é? São os partidos que determinam quem serão os candidatos, né? Então, talvez exista aí as amarras, talvez por causa dos partidos não existam novas pessoas para disputar uma prefeitura, né? A eleição para vereadora existem mais oportunidades, né, Paulo, para quem quer se candidatar à vereança. Mas eu acredito que o comentário que ele fez aqui a gente sempre ouviu a história que a Goodyear não veio para Limeira e foi para Americana. Você está falando de empresas. Eu acredito que o que ele comentou foi isso, empresas, né? A Nestlé, por exemplo, que foi para Corderópolis, ela queria vir para cá. O prefeito era o Pedrinho Kiel. E não houve boa vontade de setores do empresariado e talvez do governo para que a Nestlé viesse para Limeira e foi para Corderópolis. Atravessou a fronteira e foi para Corderópolis. A Goodyear foi para Americana. Ele diz aqui que ele imagina que são os empresários que não querem concorrência. E eu disse, eu não sei se seria isso. Sinceramente, eu não sei dizer. Eu não sei dizer se seriam empresários que impediriam aí a vinda de outras empresas. O Gerson do Belinha, não sei se ele está sendo irônico ou se ele está sendo afirmativo. Ele diz, Paulo, é lógico que tem jeito para a saúde. Vai melhorar, elegemos o salvador da pátria. Vai ser tudo de primeiro mundo. Não sei. Eu acho que ele foi irônico. Se ele foi irônico. Gerson, não sei, então não vou responder para não ser indelicado, não sei se é ironia. Eu suponho que ele esteja falando do Jair Bolsonaro, né? Que foi. Bolsonaro, que é o salvador da pátria e tudo será de primeiro mundo. Bem, o bonito da democracia e o bom desse programa é que as pessoas podem se expressar. Eu acho muito importante que as pessoas se expressem. Muitos são contraditórios com uma boa argumentação. Sim. Outros são contraditórios só para ser do contra e não soma nada, porque a contradição, eu já tive oportunidade de cobrir durante tanto tempo a política, já tive a oportunidade de ter sido vereador aqui em Limeira e de aprender com o contraditório. De aprender que numa discussão de um projeto, numa discussão de uma pauta, você, mesmo tendo uma ideia diferente, você compreende as razões do outro. Você compreende. Você pode até nem mudar de opinião, mas você passa a entender o porquê a pessoa defende uma ideia de forma diferente. Qual é a visão que ele tem de uma forma, do mesmo problema que você vê de outro ângulo. A democracia, não é, Paulo? É ótimo. Eu acho que isso é muito bom. Salutar, muito salutar. É importante que as pessoas que estão nos ouvindo, que nos acompanham, tenham sempre opiniões diversas. Claro, com todo respeito, com toda... Discussões muitas vezes contundentes, né? Mas permitindo que o outro sempre exponha também a sua opinião. Eu acho isso muito salutar, porque permite que as pessoas tomem as suas próprias conclusões. Renata, eu fui vereador numa Câmara com múltiplas facetas de pensamento. Nós tínhamos a Elza Tanque, que tinha uma forma de pensar forte. O Pierre, que tinha uma forma de pensar forte. O Pilon, que tinha uma forma de pensar forte.
Eu estou citando aqui alguns colegas, o doutor Odair, saudoso doutor Odair, que tinha uma forma de pensar forte, professora Minerva, saudosa professora Grandes Minerva. nomes, você está dizendo da nossa política limeirense. Então foi uma Câmara, Marcos Cover, saudoso Marcos Cover, que também tinha, Davi Poletti, que também tinha uma forma forte, a vereadora Ivone, o Jurandir Bernardes. Então, era uma Câmara que tinha várias correntes de pensamento e que eu pude, e imagino que os colegas também, aprender muito com o contraditório. Aprendi muito, a ouvir, porque no mundo, na vida, a gente tem que saber ouvir. Não é só a opinião da gente que tem que valer, você tem que falar aquilo que pensa, no momento que pensa e com o tom que o momento exige. Mas tem que aprender a ouvir. Tem que entender o porquê que existe o contraditório. E aí você passa a entender as pessoas. Isso é muito bom. Quando a gente vê as câmaras, não só de Limeira, num total, em geral, diminuindo a sua qualidade de debate, a sua qualidade de propostas, isso entristece muito, porque o parlamento é o local onde as ideias devem ser debatidas. É a casa do povo. É a casa do povo. Exatamente. Saudade de câmaras maravilhosas que Limeira já teve, onde o ânimo era outro, o espírito era outro e o povo estava num local de maior destaque. O interesse do povo era em maior destaque, viu, Renata? Eu ouço muitas boas histórias dessa época em que as discussões eram ferrenhas, não é, Paulo? Muito ferrenhas, época de José Henrique Pilon, Elza Tanque, a sua época aí, tantos outros esses nomes que você citou muitos aqui. Nomes, a gente não está citando todos, é até uma indelicadeza, mas muitos. Muitos nomes. Ouvi já muitas histórias de discussões muito contundentes e que são muito importantes, sim, para a nossa democracia e que, de fato, nos faz sentir saudades. Muitas saudades dessa época, ou uma saudade de algo que eu não vivi, mas que eu gostaria de viver, né, como jornalista, como cidadã, né, ver essas discussões salutares, com opiniões, posições diferentes na Câmara Municipal de Limeira. Pouco se vê hoje, Paulo, pouco se vê hoje. E é uma pena, né? É uma pena, porque opiniões contrárias, como eu disse, favorecem muito a nossa democracia e permitem que as pessoas tomem as suas próprias conclusões e definam o que é melhor para a sua vida, ou, enfim, tomem aí o rumo, né, da sua vida política, por exemplo, nas urnas, nas próximas eleições. Seria muito bom que essas discussões contrárias acontecessem novamente. Exatamente. Bem, está terminando o nosso colóquio de hoje. Senão o Caio já vai puxar a sua orelha e vai puxar a minha também. Mas já! Tá na hora. Eu quero dizer que foi uma alegria participar com você do programa. Foi uma alegria podermos trazer aqui as nossas ideias e para mim foi uma experiência muito legal esse mês que eu pude substituir o colega querido Ivan Schultz, tão talentoso na sua apresentação dos programas do Educadora de Manhã, da Voz do Povo e do Colóquio. Eu agradeço a todos pela compreensão, pela paciência, agradeço ao Caio, ao Bruno, à educadora pelo convite, pela confiança no meu trabalho, aos colegas que me ajudaram tanto nesse mês e a partir da semana que vem vou para a parte da tarde apresentar o meu programa. Renata, foi muito bom fazer com você o colóquio. Eu que agradeço, Paulo, primeira vez que eu faço colóquio aqui na Rádio Educadora. Eu também estou cobrindo férias, eu e você estamos cobrindo férias, né? Verdade. E estamos aqui... Essa é a minha primeira vez discutindo nesse horário tão nobre, né, da Rádio Educadora. Eu que agradeço a você, né? E a gente vai continuar, né? Pelo menos até semana que vem. A Nani está em férias ainda. Semana que vem ela ainda está em férias. Você volta na terça-feira com um novo programa. Amanhã eu tenho o meu show do Paulo Eduardo às 6 horas. E a partir da terça, logo depois do Edmundo. Logo depois do Edmundo, um novo programa. Os ouvintes, então, não vão sentir saudades suas. Tomara. Porque você vai continuar numa nova programação aqui. Aqui estaremos. Com certeza. Renata, bom programa para você. A todos uma boa tarde. E vem aí, Educador ao meio-dia. Boa tarde.